Olá pessoal, a paz do Senhor, Jesus Cristo. Sou o pastor Luiz Souza, pastor da igreja de Iavé, e estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma experiência espiritual com maçonaria, quando membro de uma igreja em Cabo Frio em 2006. Então, uma experiência espiritual interessante, requer atenção, requer uma boa análise. E, de antemão, a gente fala que a gente não está aqui colocando isso para criticar a maçonaria ou também criticar as pessoas que compõem lá, né, a maçonaria. Não é nada disso. Nossa intenção aqui é mostrar a experiência espiritual no que ocorreu, de que cristão e maçonaria não combinam. Então vamos aqui. Na ocasião, nesse ano de 2006, eu vinha ali todo sábado e domingo, e eu ia para a igreja fazer oração 6 horas da manhã. De 6 até umas 7h30 por aí. Então, todo sábado e domingo, estava lá orando, dobrando o joelho, nem ninguém, só eu. Eu estava lá orando, buscando a Deus, que eu já tinha entendido a importância de haver uma disciplina de oração. Seja no templo, seja fora do templo, vai ter que ter uma disciplina de oração. Como a Bíblia diz, né? Está sempre orando. E depois de um determinado tempo buscando, aí aconteceu um episódio muito interessante. Que eu estava lá orando na igreja, hoje eu sei bem o que aconteceu. E eu imagino como se estivesse voando e de repente algo invisível impedisse que você continuasse a voar. Estava como se fosse no sentido vertical, indo para cima. E alguma coisa ali, como se fosse um teto, mas invisível, ali bateu e eu não consegui atravessar. Eu notei que eu não conseguia atravessar. Eu notei que havia um impedimento ali. Notei que havia uma resistência. Falei, pô, mas o que é isso? Até esse momento, até esse instante, todos os meus anos de vida até esse momento, eu nunca me interessei pelo assunto de maçonaria. Na verdade, ninguém falava nada comigo isso, eu não estudava isso, simplesmente isso não existia. É um assunto que para mim não tinha nenhum sentido, porque eu nem pensava nisso. Até esse momento. O que aconteceu? Eu fiquei usando as armas espirituais em Deus, que ensina na Bíblia, e você está vendo aqui essa linha vermelha simbolizando como se fosse essa barreira. Hoje eu sei que era meu espírito humano se deslocando pelo novo e vivo caminho nas regiões celestiais e Cristo, atravessando o primeiro céu e o segundo e para o terceiro céu na presença do Senhor, que hoje para mim é comum e simples falar sobre isso. O que aconteceu? Eu comecei a usar as armas espirituais de Deus, que eu percebi que algo me impedindo, eu não sabia o que era. O que aconteceu? Seccionou. Está vendo aqui o desenho? Estava assim como seccionou. Esse seccionamento, eu lembro que eu passei espiritualmente por essa abertura, mediante o uso da autoridade nos ensinamentos de Cristo. Nisso que eu passei, olha, irmãos, por agora, você que está me ouvindo, você que é irmão em Cristo, ou você que não é irmão em Cristo, na mesma hora, numa fração de segundo, eu comecei a conhecer um monte de coisa da maçonaria. Era a maçonaria que estava dentro da igreja, mas até então eu não sabia de nada. Fiquei curioso. A partir daí, eu me interessei pelo assunto, comecei a procurar saber, comecei a procurar ter algumas informações sobre esse assunto. Mas, enfim, passei por aqui espiritualmente. Então, hoje eu entendo também que tudo que a gente está abaixo, a gente não conhece, para a gente está obscuro. Mas quando a gente ultrapassa, a gente começa a enxergar. Então, estava aqui, ó, impedindo o meu acesso. Então, vinha dias orando, vinha dias buscando. Quando passou, eu identifiquei como maçonaria. Só que teve uma questão também importante. É como se a maçonaria estivesse dentro da igreja, a energia da maçonaria, o poder da maçonaria estivesse dentro da igreja, mas ao mesmo tempo ela não caminha na mesma direção da igreja. Então, como eu falei, não estou aqui para ofender o indivíduo maçom, nem tampouco a maçonaria. Eu estou aqui só para colocar que há uma diferença nessa história toda. Ela vai para uma direção, a igreja vai para outra. A gente segue, vai para o céu pelo novo e vivo caminho em Cristo, né? Pelo sangue de Cristo, pelo corpo de Cristo. Então, nisso que seccionou, após usar as armas espirituais,
E eu digo que tem força, hein? Não estamos aqui para depreciar nada disso. Eu notei que tem força. Só um poder maior, que é o poder de Deus, para isso se fosse seccionado. Aí nisso passou, estava tendo um tamponamento, que é de um outro espírito, vem de um outro ponto alto, mas não é do reino de Deus. Então, mas por quê? Mas isso é possível? Infelizmente pessoal. No mundo espiritual, às vezes você se identifica como um ser humano, como um indivíduo, mas se você se associar com qualquer outra coisa, há uma interface em você. Se você se misturar, há uma interface em você. Você pode até não concordar, você pode até não acreditar, porque está fora do âmbito natural, está dentro do âmbito espiritual, mas no mundo espiritual isso é absoluto, isso não tem jeito. Então, eu botei até alguns símbolos aqui de conjunto, que há uma mistura, há uma interferência. Então, o caminho santo para mim estava bloqueado. Só abriu porque eu usei os armas espirituais. E eu vim orando muito, durante muito tempo. Hoje eu vejo que eu estou no reino dos céus. Mas nessa ocasião, nesse contexto aqui, eu não estava nem recebendo algo que fosse puro do céu, por parte da igreja, que eu estava membrado, nem tampouco eu estava na presença de Deus como eu deveria estar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, vocês estão vendo aqui, ó, isso é muito sério. Espero que esteja claro a nossa explicação. Você que está nos ouvindo, tiver alguma dúvida, nos envie um e-mail que a gente explica ali com um pouco mais de informação. Aí no slide seguinte, aqui você está vendo, ó, como fosse o primeiro céu. É a mesma coisa aqui, ó. Fosse no primeiro céu aqui. Está impedido assim, eu estava no primeiro céu. Que essas forças espirituais estavam no primeiro céu. A gente sabe que quando Satanás tentou a Jesus, ele o levou num monte muito alto, mostrando os reinos do mundo. Nessa imagem aqui, simbolizando os reinos do mundo. Mas eles estão hoje no primeiro céu. Antes eles estavam com Adão, mas Adão pecou, o próprio Satanás falou que a ele foi entregue. Quer dizer, ele não criou, não desenvolveu, nada disso. A ele foi entregue. Então, os reinos do mundo, que nós sabemos que Apocalipse registra que esses reinos do mundo vão passar a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo todo o século dos séculos. Então, esses reinos está dentro da fase de todo o processo de salvação de Jesus. Então, esses reinos vão ser tomados novamente, né, que os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo. Então, isso aqui está dentro de um ponto alto, que Jesus foi levado num ponto alto. Ao mesmo tempo, botei aqui, ó, isso aqui, como eu falei, a gente não está aqui para dar aula de maçonaria, que não é o nosso foco, também não conheço nada de maçonaria praticamente. E isso aqui é só um símbolo que nós colocamos, dos ritos que eles têm, de um lado e de outro, né? Só que estão no mesmo espírito e continuam dentro dessa faixa do primeiro céu. Continua nessa faixa aí, ó. Toda essa população, seja onde estiver, geograficamente, qualquer parte do planeta, estão espiritualmente no mesmo ambiente espiritual. Igual no sentido, os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo inteiro, mas eles são o quê? Do mesmo mundo espiritual. Aqui está mostrando por um caminho 33 graus, né? E no outro 10, né? São os ritos que eles têm lá. Né? E o que mais me surpreendeu foi que no dia dessas orações, que tive essa revelação de Deus, que posso afirmar assim, porque ele fala que a luz, ela revela as coisas, né? Estava buscando a luz, estava buscando o Senhor, estava buscando a face de Deus. E ali, quando terminei minhas orações, fiquei curioso, né, logicamente, esperei os pastores chegar, chegou lá às 9 horas da manhã, um pouquinho antes das 9, para começar o estudo bíblico, na escola dominical. Aí eu perguntei a um dos pastores, vem cá, me responde uma coisa. Aqui tem alguma coisa a ver com maçonaria? Foi a minha pergunta, a pergunta do leigo. Olha a resposta do pastor. Aqui não, mas lá em Arraial do Cabo é cheio. Falou assim, palavras dele. Na mesma hora que ele me respondeu, logo em seguida o Espírito Santo falou para mim assim, uma coisa que muito abriu o meu entendimento nesse assunto. Eles são todos ligados à mesma convenção. Então daí você consegue associar na lei do conjunto. Você fica livre para tirar suas conclusões. Pense bem nisso aí. Até porque os perdões cristãos implicam em você converter, ser batizado, ter ali a comunhão, né, com os irmãos, trabalhar no propósito das coisas de Cristo e, por sua vez, participar de santas ceias, tudo isso aí. Então,
Aí vamos pensar no sentido natural. A gente sabe que tem muita bondade feita em nome da maçonaria. Mas, infelizmente, essa não é a questão. Que a maçonaria vai para uma direção que não é exatamente a direção da igreja, em todos os seus conteúdos, certo? Então, aqui, ó, analogia espiritual da mistura e integração. Isso que eu quero dizer. Então, no caso lá, estava tendo uma interseção. Botei aqui o símbolo de interseção, mostrando que há uma interferência, usando a teoria dos conjuntos. Então, você vê que na teoria dos conjuntos, está aqui ó, o conjunto A, mas ele está tendo uma interseção com o conjunto C. Está aqui, ó, o A e o C, está aqui o azulzinho. O A, uma interseção com B. Então, isso nós chamamos de legalidade. Isso é uma coisa muito séria. Chamamos de legalidade, porque o diabo precisa de legalidade. Ou seja, se você faz parte do cristianismo, ele é uma religião que os padrões são bíblicos. Pô. Não tem uma variável. Não há uma aceitação, vamos dizer assim, absoluta em pessoas estarem dentro da igreja, mas seguir outra coisa. Tu vê que na história, hoje tem um monte de igreja até por conta disso. Alguém surge com uma ideia diferente, aí você... às vezes a ideia diferente pode ser a verdadeira, contradizendo a sua, que às vezes pode estar com deforma, ou pode ser que você está certa, a outra criou uma outra ideia que é incompatível. Isso acontece. E a Bíblia fala que duas pessoas não andam juntas se não estiverem em concordância. Então, pessoal, a gente finaliza aqui. Isso foi uma experiência espiritual. Espero que possa edificar a sua vida. Mais uma vez, reiteramos que não estamos aqui criticando a ordem maçônica, nem tampouco seus integrantes. Sabemos que a maçonaria tem muita bondade dela aí ao longo da história, uma participação positiva, mas não é essa a questão. A questão para a gente é que a maçonaria tem sua força, ela tem uma posição dentro do mundo espiritual, muito embora muitos possam só informar que é uma organização fraternal, nada mais, mas a gente está dando aqui um ensinamento um pouco diferenciado, mais abrangente, que tudo que existe nesse planeta existe um correspondente no mundo espiritual, seja o que for. Seja para fins pacíficos ou não, seja positivos ou não, existe uma fonte espiritual por trás. Então, como cristão, nós temos que só trabalhar dentro dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.